Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem e hoje a gente retorna agora para mais um vídeo na nossa disciplina de ergonomia e psicodinâmica do trabalho, dando continuidade aí ao texto, né, sobre ergonomia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a questão da ergonomia, a análise da postura e de postos de trabalho, tá? Como vocês sabem, isso aqui é uma parte daquela apostila que eu deixei para vocês lá no SIGA A, um pedaço lá da apostila, e eu vou dividir essa parte em dois vídeos, tá? Então nesse vídeo hoje aqui agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a análise da postura e depois no outro vídeo aí eu vou falar sobre os postos de trabalho, tá bom? Então, bom, é isso, né? O texto já está lá, a gente já viu um pouquinho sobre ergonomia no vídeo anterior, não tem muito o que acrescentar. E é isso, então assim, também só queria lembrar, né, que como o texto é muito objetivo, eu falei isso lá no outro vídeo, né, muito direto, muito prático, né? Aqui também nessa parte aqui, quando a gente vai falar um pouco sobre análise de posturas, né, não tem muito o que explicar ou muito o que decorrer, né, do que está colocado lá na apostila. Então é mais ou menos isso. Então eu vou ler aqui os principais aspectos, vou fazer um outro comentário, tá? Mas assim, acredito que vocês simplesmente lendo lá o texto, a apostila, já dá para entender basicamente tudo que está falando, né, em relação a essa parte aí de como é que se faz ou o que é especificamente questões posturais aí na hora do trabalho, tá? Então, acho que vai ser um vídeo bem curtinho, tô aqui com o meu cronômetro, mas enfim, então vamos lá, vamos direto. E, né, foi aquilo que eu falei, vamos lá dando uma continuidade do que está lá no texto, mas não tem muito o que acrescentar, tá? Então, assim, bom, a gente começa aí falando um pouco sobre a análise da postura do corpo humano, né? Como vocês podem observar aqui no desenho, o sujeito aqui está numa postura muito adequada para o trabalho, né? É claro, só uma ironia e uma sátira, né? Então, o que a apostila lá está colocando, né? Que a postura do corpo é compreendida como o arranjo relativo das partes do corpo, aqui, ó, das partes do corpo, tá? Um arranjo relativo das partes do corpo. Então, isso que a gente chama de postura corporal nada mais é do que efetivamente o arranjo ou o modo como nós, né, o corpo, ou nós, o corpo inconscientemente, ou nós até às vezes também de um modo inconsciente, colocamos as partes ou os diversos segmentos do nosso corpo de modo a tomar uma postura, de modo a tomar uma forma, né, meio cristalizada aí. Isso que a gente chama de postura, tá? E aí uma boa postura ela vai ser caracterizada, né, pelo equilíbrio entre os diversos segmentos e estruturas, ou seja, os ossos, os músculos, os tendões, órgãos dos sentidos, né, o olhar, a audição também, até a fala também, né? Então é isso. O que é uma postura adequada? Uma postura adequada é aquela que vai tentar não, né? Que vai buscar ou alcançar um equilíbrio, tá? Entre os diversos segmentos ou partes do corpo, entre os ossos, os músculos, entre tendões, entre os órgãos do sentido, que a pessoa não precisa ficar, né, forçando uma parte do corpo efetivamente para conseguir realizar alguma ação, alguma tarefa, alguma atividade. Então, basicamente, quando a gente fala de uma postura adequada, a gente está falando de uma postura equilibrada, tá? Onde não tem uma sobrecarga em alguma parte ou algum segmento do corpo, tá? Que aí efetivamente vai favorecer o surgimento de lesões ali, ou até de um adoecimento do corpo como um todo, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, então, por conclusão, né, já que se a postura adequada é uma postura equilibrada, né, uma má postura pode ser caracterizada como aquela que causa o desequilíbrio das partes do corpo, óbvio, né, favorecendo o surgimento de lesões ou ocorrência de acidentes, que é o que eu estava colocando ali. Né. Alguém que fique muito tempo sobre sobre um cotovelo, ou muito tempo agachado, acocorado, ou muito tempo curvado, ou muito tempo fixado numa postura que vai fora de equilíbrio, que vai exigir uma tensão maior de outra parte do corpo para equilibrar aquela parte que está, né, fora do eixo, isso, tipo assim, quase certo que no longo prazo isso vai causar uma lesão. Tá? Pode não causar uma lesão agora ali no momento, principalmente quando a gente é jovem, né? Mas assim, ao longo dos anos, depois que você passa dos 40, por aí, assim, né, próximo aos 50, você começa a sentir ali o que é o joelho, o que é uma dorzinha na lombar, que não é de nada muito tipo assim, de algum arrobo que você tenha feito, não, é a soma de pequenas microlesões feitas ao longo de décadas, né? Então, uma postura inadequada, sim, vai causar uma lesão, nem que seja no longo prazo, tá? Se ela for uma postura crônica, claro, né? E pode também ocasionar um acidente. Por isso que a gente tem que, efetivamente, quando vai pensar
em postos de trabalho, pensar em ergonomia, pensar em qualidade de vida no trabalho, pensar em intervenções no trabalho, a questão das posturas, tá? Algo que precisa ser sempre levado em consideração. Bom, então, por sua vez, né, as atividades motoras, que são essas que vão estar fazendo com que a gente assuma determinadas posturas, né, são compreendidas como um movimento que rearranja os segmentos corporais, podendo ser de modo amplo ou reduzido, que podem ser classificadas em... Aí são três tipos de, né, atividades motoras que o texto coloca lá, mas só para complementar aqui, né? Então veja que um movimento, uma atividade motora que vai fazer com que a gente assuma uma postura, ela pode ser algo reduzido, tá? De repente você pegar aqui, né, pegar uma peça e colocar ali, pegar uma peça e colocar ali, né, como um exemplo que eu não sei se eu já dei, acho que já dei aqui para vocês, que uma empresa que eu trabalhei lá que tinha uma linha de montagem lá de placas de circuito. As meninas que trabalhavam lá nessa linha de montagem faziam só isso, pegavam lá o transistor, o capacitor, o que seja, pegava aqui e botava na plaquinha. Então ela ficava o dia inteiro fazendo isso aqui, né? Então isso aqui é um movimento curto, né? Um movimento pequeno, como fala aqui, um movimento reduzido, né? A pessoa faz isso aqui, só faz aquilo. Agora, sei lá, um trabalhador que, por exemplo, trabalha na construção civil, que precisa descarregar ou levar de um andar do chão para o primeiro andar de uma obra um monte de tijolos, por exemplo. Então, por exemplo, o cara fica jogando tijolos, o cara fica embaixo jogando tijolo para alguém que está em cima pegando. Isso é um movimento amplo, né? O cara tem que fazer aquele movimento, aquela força, aquela quase que uma alavanca, né? Para jogar o material para cima, o tijolo para cima. Então, esses tipos de movimento, esses tipos de atividades motoras, né, é que vão fazer com que efetivamente a gente vá cristalizando num tipo de postura ou no outro, que vai acabar levando alguma lesão se essa postura for inadequada, tá? Então aqui os tipos de atividades motoras que é colocado lá na apostila, né? Gestos de observação, gestos de observação, né, que são utilizados para captação de informação. Então, por exemplo, você virar a cabeça, né? Alguém que trabalha aqui no computador, alguma coisa assim, tal, vai ter aquele gesto de olhar, né, de ouvir, tentar, né, captar alguma informação que está no ambiente. Gestos de ação propriamente dita, né, que correspondem aos movimentos do trabalhador no posto de trabalho. Então, você esticar o braço, né, pegar uma peça daqui, colocar para lá, ou então levantar, puxar alguma coisa, apertar alguma alavanca, alguma coisa assim, tá? Ação mesmo propriamente dita. E gestos de comunicação, que corresponde à linguagem gestual utilizada para transmitir uma mensagem. É aquela coisa que o cara fica lá, tipo, né, o cara que trabalha ali imagina alguém num guindaste, né, lá em cima, o controlador do guindaste tá lá numa cabine e o cara aqui embaixo tendo que dar informação pro cara lá em cima, se não tiver um rádio, né? Tem que ficar só fazendo sinal, tá. Ou então alguém que está estacionando um veículo, né? Alguém fica atrás lá dizendo, vem, né? Então, esses gestos, né, são o que a gente chama de atividades motoras que, dependendo da atividade, dependendo da função, dependendo do trabalho, dependendo do setor, né, dependendo de mil coisas aí, né, podem fazer com que a pessoa... Pode fazer não, todos eles vão fazer com que a pessoa adquira determinadas posturas. E elas podem fazer essas posturas de modo inadequado ou adequado, tá? Então, como é possível observar, né, todos os gestos dizem respeito à realização de tarefas, que é o que eu estava falando, que serão melhores realizadas se for adotada uma postura corporal adequada, né? Então, é fácil de entender, né, que se você está desenvolvendo uma atividade, seja ela qual for, e você aplica, né, ou realiza com uma postura inadequada, com o tempo você vai inclusive se cansar, vai se fatigar, vai ter uma lesão e você não vai desenvolver aquela tarefa de um modo adequado, né? Quanto melhor a postura for que você tiver, melhor efetivamente vai ser a sua realização daquela tarefa, né? E aí, só para título de ilustração, só para brincar um pouquinho, né? Aqui são trouxe aqui duas fotos aqui antigas, né? Como pode mesmo ver aqui, né? São preto e branco e tal, né? Essas aqui são fotos de estivadores de porto, tá? Estivador é quem descarrega e carrega navios, né? Hoje em dia, acredito eu, não sei como é que é hoje, né? Mas acredito hoje que não se faça mais isso, né? Mas, por exemplo, assim, olha aqui no caso como o tipo de trabalho vai favorecer um tipo de postura, e esse tipo de postura que é inadequada, o tipo de trabalho também é inadequado pela carga que está sendo carregada, é inadequada, que vai fazer desenvolver uma postura que vai efetivamente no médio prazo, não vou nem dizer longo prazo, causar lesões e problemas, né, no organismo dessas pessoas, que é o caso aqui de você estar levando cargas
pesadas e sobrecarga sem efetivamente ter um equipamento adequado para fazer isso, ou sem efetivamente ter carregar isso de modo adequado. Que é, por exemplo, aqui, isso aqui, se não me engano, são sacas de café, e aqui eu não sei o que é, né? Mas vocês podem observar aqui pelas próprias fotos que o excesso de peso, imagina esse cara aqui que está ganhando 1, 2, 3, 4, 5, talvez até tenha mais aqui, 5 sacas aí, eu não sei quantos quilos deve ter uma saca dessa, mas com certeza não é 10 quilos, né? Com certeza não é 20 quilos, aí por baixo aí deve ter uns 30, 40 quilos, cada uma dessas, né? Olha a quantidade de peso, a quantidade de sobrecarga que todos eles têm e como fica a posição aqui, ó, do pescoço em relação ao corpo. Olha esse cara aqui, ó, esse aqui carregando assim, né? Carregando aqui o peso. Então imagina toda essa pressão, toda essa carga exacerbada sendo colocada aqui, que não é um local nosso corpo projetado para carregar peso, né? Nosso organismo não foi projetado para carregar peso na cabeça, né? Muito menos aqui na região, não é nem dos ombros, né? É na região da cervical mesmo. Então imagina aqui a pressão, né? A carga que está sendo colocada aqui e o que isso não pode causar em termos de doença ocupacional mesmo nessas pessoas aqui no médio prazo, tá? Não vou nem dizer longo prazo, né? Então isso aqui é um exemplo, tá? Como o tipo de trabalho feito de modo inadequado, por exemplo. Pô, o ser humano não foi feito para carregar. Vamos supor que cada saco disso aqui tenha 30 quilos, que eu duvido, tem mais, tá? Mas vamos supor que seja 30 quilos. Se tem 5 aqui, o cara está carregando 150 quilos. Dá para um ser humano, para um homem carregar 150 quilos? Dá, até dá, né? Dá, mas assim, mas não desse modo aqui. Foi aquilo que eu falei. Essa parte do nosso corpo não foi projetada para carregar peso, né? A parte do nosso corpo que foi projetada para carregar peso é braço. Talvez aqui a região do ombro, da omoplata, vai lá, né? Mas não no pescoço, não aqui na região da nuca. Então, esse tipo de situação e outras que a gente encontra por aí, né? Vendo os diversos malabarismos que as pessoas fazem para realizar as atividades geralmente mais relacionadas a trabalhos corporais mesmo, né? Que vai efetivamente levar a uma cronicidade postural, que vai efetivamente levar a um adoecimento ou inclusive até um acidente, alguma coisa assim, tá? Então é claro que inclusive os trabalhos poderiam ser realizados de modo mais adequado, inclusive se as posturas fossem mais adequadas, né? Ao invés de estar carregando isso aqui no lombo aqui, talvez se tivesse carrinhos especificamente a pessoa empurrar, fosse mais aceitável ou mais desejável, né? Então vamos lá. Então, quais são os fatores que influenciam então a redução de posturas, né? Aqui tem uma piadinha aqui, né? De postura perfeita não existe. Aí o cara brincou aqui, não existe, né? Porque aqui é a postura do Fibonacci aqui, né? Claro, isso aqui é uma piada. Dá para ver que a postura do rapaz aqui não está adequada, né? Vamos lá. Para uma adequada análise do trabalho, é preciso compreender por que o trabalhador está realizando determinado gesto ou postura. Quais são os fatores que estão fazendo com que ele assuma uma postura adequada ou inadequada no trabalho. Então, amanhã depois, quando vocês forem trabalhar com isso, né, quando vocês forem trabalhar em uma empresa, RH, alguma coisa assim, e forem estudar um posto de trabalho, for lá analisar a situação que o trabalhador está lá e vai ver qual seria a postura mais adequada para esse sujeito, para esse indivíduo estar lá realizando aquela tarefa naquele setor, né? Uma coisa que você tem que parar e analisar, de repente você vai parar e vai ver aqui, né? Tipo assim, o sujeito ele está numa postura ruim, né? Com o tempo, isso aqui no final do dia as costas do cara aqui vai estar em frangalhos, né? E você vai ter que olhar isso e você vai ter que entender por que a pessoa assume aquela postura, né? O indivíduo não assume uma postura de um modo aleatório ou de um modo sem uma causa, né? Ele vai fazer isso porque efetivamente alguma situação, algum contexto, algum fator está fazendo com que ele fique naquela posição, e aquela posição é o jeito melhor que ele encontra para realizar aquela tarefa, e aí acaba cronificando, né? Acaba dando aquela estrutura ali de tem um bichinho aqui, peraí, foi embora. Aquela estrutura de segmentos do corpo ali que efetivamente vão causar aquela cristalização daquela forma que o indivíduo está, né? Então, para a gente simplesmente chegar para o indivíduo e dizer, olha, você está com a sua postura inadequada, você precisa melhorar a sua postura,
Se o ambiente não muda, se a situação que levou ele a causar aquela configuração não muda, ele não vai mudar a postura. Ele vai mudar ali enquanto você estiver olhando, enquanto estiver ali a primeira semana depois do treinamento, mas depois ele volta, porque o ambiente, né, as condições são favoráveis para quem assuma aquela determinada postura. Então, tá, para a gente poder analisar isso, a gente tem que levar em conta quais são os fatores, né, que fazem com que a pessoa assuma alguma determinada postura. E no caso aqui, por exemplo, quais são esses fatores, né? Então, por exemplo, fatores relacionados à natureza da tarefa, então, quer seja ela física ou mental e tal, né? Então, por exemplo, se o cara é um colocador de piso, é o caso aqui, um colocador de assoalho, não tem jeito, esse cara vai trabalhar acocorado, esse cara vai trabalhar abaixado, esse cara vai trabalhar ali sem equilíbrio no corpo, quem vai ter que trabalhar ali, né, abaixado e com a parte do tronco para frente, vai ter que compensar esse peso que joga do tronco para frente com a musculatura das costas aqui puxando o corpo para trás, vai ter uma tensão ali nas costas, né? Então não tem jeito, né? O cara vai assumir uma postura agachada, curvada, porque o trabalho que ele executa é no chão. Ponto. Então isso vai acontecer, né? Agora, é claro que você pode pensar em mecanismos, pensar em coisas que podem minimizar o impacto dessa postura. Aí eu trouxe essa imagem que eu achei bem legal, que é, por exemplo, para alguém que trabalha o dia inteiro, por exemplo, assentando o piso, ou trabalhando com um assoalho, alguma coisa assim, criaram aqui esse carrinho, se vocês conseguem ver aqui, é um carrinho acolchoado, tá? Onde o cara vai ficar ajoelhado. Outra, né? Imagina a lesão no joelho, né? O cara vai ter que ficar ajoelhado, vai doer o joelho, né? Então, para evitar a dor no joelho, o cara vai acocorar. Quando ele fica acocorado, ele vai pressionar a coxa ali perto aqui da pelvis, da parte de baixo do tronco aqui. Então ele vai fechar, trancar ali a circulação sanguínea. Então isso vai causar formigamento, enfim, uma série de problemas. Para aliviar, não evitar, porque não tem como evitar, a postura é essa, né, isso vai acontecer. Mas para minimizar os impactos dessa postura, então, por exemplo, aqui, um carrinho aqui, né, com acolchoado, com rodinhas e tal, onde o indivíduo possa permanecer mais tempo nessa posição, só que de um modo mais favorável, de um modo que não cause dor, que não cause lesão, que não cause desconforto aqui no joelho, aqui na articulação da cintura, né? Talvez até um alívio maior aqui nas costas, né? Lembra aquilo que eu falei? O cara vai estar para frente, então como ele vai jogar o peso dele aqui para frente, ó, a musculatura das costas aqui vai ter que ficar puxando bem e segurar para ele não se desequilibrar e dar com a cara no chão. Então aqui, ó, onde esse cara vai estar efetivamente com dor no final do dia, né? Então, por exemplo, não tem jeito, né? Se o cara vai trabalhar colocando piso, ele vai trabalhar nessa posição. Então, uma das coisas que fazem com que o indivíduo assuma determinada postura é o tipo da natureza do trabalho que a pessoa desenvolve, tá? Ou realiza. Outra coisa são fatores ambientais, tá? Ou fatores físicos, fatores ambientais. O bichinho voltou aqui, saiu, pronto, né? São fatores físicos ambientais. Imagina alguém que tenha que trabalhar, por exemplo, como está essa moça aqui, né? Num ambiente muito frio, onde a pessoa tem que ficar o tempo todo encolhido ali, tá? Ou então alguém que esteja num ambiente aqui, né, embaixo do ar-condicionado, né? Então, ao longo do dia, o indivíduo não vai perceber, mas se está muito frio, ele vai começar a se contrair, ele vai começar, né, a se fechar ali para tentar efetivamente escapar daquele fator aversivo externo. No final do dia, ele vai estar com isso aqui tudo tenso, com dor, né, com mal-estar aqui na região esqueci o nome do ombro aqui, né, do pescoço, do ombro, né? Então, ou alguém que esteja num ambiente com muito barulho, o cara, né, tem que fechar, ou muita poeira, tem que fechar os olhos, ele acaba assumindo uma postura que efetivamente vai concentrar, né, tensionar partes específicas do corpo que não está aqui, ou o contrário, às vezes um ambiente com muito calor, ou sei lá, né, um ambiente muito tenso, né, ou alguém que trabalha num policial, sei lá, por exemplo, no ambiente da rua, onde pode ser a qualquer momento tomar um tiro, alguma coisa assim, o cara tem que ficar o tempo todo alerta, o tempo todo, né, tenso com relação ao que está acontecendo. Então, fatores ambientais, fatores físicos fazem com que a pessoa assuma determinadas posturas que efetivamente vão se cristalizar depois aí, podendo causar alguma lesão ou não, tá? Outros são questões dimensionais, aqui eu não vou nem falar muito porque as imagens são autoexplicativas, né? Então, assim, o posto de trabalho não foi feito para alguém dessas dimensões, né? Então você consegue perceber que o indivíduo está ali amassadinho com o bracinho, né, preso, ou então aqui, né? Por exemplo,
essa região aqui, né, desse posto de trabalho, também não foi feito para comportar duas pessoas. Se uma pessoa é um pouco mais cheinha, como está aqui o rapaz aqui, né, o outro vai ficar aqui comprimido. Então, questões de dimensão, né? Uma baia muito fechada, uma baia muito ampla, onde o indivíduo tem que se esticar muito para conseguir pegar um equipamento, alguma coisa assim, né? Ou como está aqui, né? Tipo, sei lá, uma cabine muito apertada, onde o indivíduo nem vai conseguir efetivamente fazer os movimentos com o braço ali que precisa. Isso também vai favorecer com que o indivíduo assuma determinadas posturas, talvez inadequadas, né? Para poder dar conta de realizar a tarefa. E outra questão são os fatores temporais, ou seja, o tempo que o indivíduo vai ficar para realizar uma tarefa, né? Então aqui, por exemplo, alguém que está na mineração, ou então o rapaz aqui que está enchendo o pneu do trator, aqui não sei se está enchendo o pneu, se está tirando, sabe o que é. Mas vamos supor, é óbvio que isso aqui ninguém vai encher um pneu desse daqui com uma bombinha, mas vamos supor que fosse, né? Então, se o cara vai ficar aqui para encher um pneu desse tamanho com uma bombinha, imagina quanto tempo o cara não vai ficar aqui curvado, né? Ou esse sujeito aqui também vai ficar aqui, sei lá, procurando alguma coisa no chão ali, dentro da água. Quanto tempo esse cara não vai ficar curvado? Então, o tempo que o indivíduo vai permanecer fazendo uma tarefa também vai determinar o tipo de postura que ele vai adotar, tá bom? Outras questões relacionadas à postura é a questão do trabalho em pé, ou a postura em pé, ou a postura sentada, tá? Que também são posturas de trabalho que efetivamente podem, geralmente não, o indivíduo trabalha em pé ou o indivíduo trabalha sentado. Poucas pessoas trabalham deitadas, né? Tipo, sei lá, se alguém trabalha consertando alguma coisa no subterrâneo, alguma coisa assim, um mecânico embaixo de um carro, mas mesmo assim o deitado é temporário, né? Não conheço também nenhuma profissão que a pessoa fique o tempo todo deitada. Mas ou você vai trabalhar em pé ou você vai trabalhar sentado, são as duas posturas mais comuns, né? Então, para trabalhos de longo prazo, ambas as posturas apresentam inconvenientes, né? Você ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado também vai trazer problemas, né? Porém, quando se trabalha de pé, é preciso considerar que isso pode ser parado ou em movimento, né? Então, alguém que trabalha em pé, a pessoa pode trabalhar em pé fixa, estática, né? Ou ela pode trabalhar em pé em movimento, andando, correndo, alguma coisa assim, né? Então, ao trabalhar em pé e parado, ocorre o acúmulo de sangue venoso e demais líquidos corporais, da parte das pernas ali, né? Principalmente. Devido à postura estática e tensionada, o próprio sistema circulatório é prejudicado e o coração tem dificuldade de bombear o sangue, sendo comum o relato de queixas de dor nas pernas e formigamento. Então, aqui, imagina o cara que é tipo esse sujeito aqui, ó, né? Que é um segurança de um banco, por exemplo. O cara passa 8 horas em pé. Não sei se vocês já repararam nisso. Mas eu já, algumas vezes, fui em banco, claro, né? Você fica lá sentado, você fica puto, né? Você fica lá 1 hora, às vezes, esperando para ser atendido, 1h30, né? Dependendo do banco, aí, para ser atendido, você tá lá sentado, você tá puto da vida. Enquanto você tá lá sentado, indignado, porque você tá 1 hora parado ali, eu já tive essa experiência de ficar olhando, às vezes, o segurança do banco. O cara fica lá 1 hora em pé, né? Então, enquanto eu tô ali incomodado, porque eu tô 1 hora sentado, e olha que eu viro para cá, viro para lá, né? Se estica, vai para lá, o cara tá lá paradinho, né? Em pé. Se vocês nunca repararam isso, reparem a partir de agora, né? Imagina como é que deve ser esse cara no final do dia, depois de ficar 8 horas ali em pé, que esse cara não senta, né? Claro, ele tem ali, a cada 1 hora, ele deve dar uma andadinha, deve fazer alguma coisa, ou alguém vem, troca ele de posto para ele poder andar um pouquinho para fazer a circulação do sangue ali, dos líquidos na perna e tal, né? Mas mesmo assim, que seja 1 hora só, cansa, né? Causa desconforto, causa formigamento, né? Causa uma sensação de peso, né? Claro, o líquido todo está ali, né? Parado ali, principalmente na região ali da parte de baixo da perna, né? Da panturrilha ali, do tornozelo. Então, assim, imagina como isso deve ser desgastante e incômodo para um indivíduo que passa o dia inteiro em pé, tá? Então, se amanhã depois vocês forem trabalhar com alguém que vai, tipo, sei lá, um vigia aqui, um vigilante de, né, um banco, alguma coisa assim, lembra que esse cara aqui, ele vai precisar de tempos e tempos fazer algum movimento, fazer alguma coisa para não efetivamente, ou para aliviar, né? Não é para não ter dor, mas para aliviar o problema, as dores ou as sensações desagradáveis que ele vai ter ali devido à postura estática, tá? Eu achei que era rapidinho, já deu 25 minutos. Bom, vamos lá. Quando se trata de trabalhar em pé, né, em movimento, o sistema circulatório funciona, é mais tranquilo, porque o cara está em movimento, né, devido a constantes contrações e relaxamento dos músculos. Porém, né, o dispêndio de energia é maior devido à própria ação do esforço para manter o corpo em equilíbrio.
né? Então, se você não tem o problema ali de ficar com acúmulo de líquidos, porque você está o tempo todo contraindo e relaxando a musculatura, porque você está em movimento, então isso não vai ser um problema, mas você vai ter outro, que é um desgaste maior de energia, né? Além de ocorrer o impacto sobre as articulações, né? Dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, como discos vertebrais, principalmente se houver carregamento de peso. Então, esse exemplo aqui é fácil vocês entenderem também, é tipo um cara que tá, um correio, um entregador do correio, né? Carteiro. Imagina, o cara passa o dia inteiro aí andando na rua, aí desconsidera questões tipo sol, barulho, calor, né? Chuva, né? Desconsidera isso, pensa só, olha só isso aqui, né? O cara, para andar carregando essa bolsa de peso aqui, de um lado só, então, ergonomicamente isso aqui não é muito bem feito, né? Mas olha como ele tem que compensar, olha como é que está esse ombro dele aqui para cima e esse ombro aqui para baixo. Ele tem que compensar o peso que vai estar num lado, jogando o corpo dele para o outro. Tá? Então, além de ele tensionar, ter problemas aqui nessa região aqui do ombro, dor no ombro, dor aqui na escápula, tudo mais, com certeza ele vai ter um desvio aqui de coluna. Um desvio não digo, né? Mas tipo assim, pode chegar a ter uma lesão de coluna por causa ele é obrigado a jogar o corpo para um lado e esse peso jogando para baixo ali. Então ali, os discos vertebrais ali na coluna dele com certeza vão estar, não vou dizer se lesionando, mas vão estar com um desgaste maior, né? Então, sem contar aí joelho e tudo mais, tal, por causa do peso, né? E ter que se locomover às vezes em lugares que não são completamente planos, com piso não regular, enfim, né? Uma série de problemas que pode ocasionar com isso, tá? Bom, do mesmo modo, né? Aí você pode pensar assim, bom, tá bom, trabalhar em pé é problemático e tal, mas se eu trabalhar sentado não tem problema, se eu trabalhar sentado tá tudo bem. E não é bem assim também, tá? Porque eu trabalho sentado também, por ser uma postura estática, se você ficar muito tempo sentado, isso também pode causar problemas para o indivíduo. Então vamos lá. Em relação ao trabalhar sentado, ao contrário do que pode parecer, né? Isso não necessariamente torna o trabalho mais confortável. Olha eu me mexendo aqui, ó, né? Não é que você está sentado muito tempo que também você é completamente confortável, né? Isso só ocorre quando é utilizada uma cadeira adequada e o modo correto de acordo com as características anatômicas do usuário. Também não é bem assim, tá? Às vezes, mesmo com uma cadeira anatômica, toda bonitinha, ergonômica, não sei o quê, ainda assim, se você ficar muito tempo, imagina alguém que fique 4 horas sentado direto, né? Sem se levantar para fazer alguma coisa, causa também a mesma coisa, né? Tranca aqui a circulação das pernas, causa um acúmulo de líquidos aqui na região da lombar também, tem tensão no ombro, então não é só porque está numa cadeira adequada, tá? Que os problemas vão se resolver, tá? É uma forma de minimizar, mas é claro, tem outros fatores aí que precisam ser também trabalhados. Então aqui é um exemplo, tá? Então observa essa aqui no caso uma pedicure, né? Pedicure, né? Essa foto aqui, ó. Olha aqui como ela está numa postura adequada, num banquinho, né? Não está numa cadeira aqui com encosto aqui nas costas, com um suporte para o braço, né? A altura aqui também não é adequada, então olha como é que fica aqui curvada aqui a cervical dela, né? Provavelmente ela também vai ter uma dor aqui nessa região da lombar, né? Tinha uma outra foto aqui, essa aqui eu não quis trazer para não aumentar muito os slides, que foi uma foto pegando essa moça aqui de trás. E aqui de trás tem uma hora que ela tá tipo, fazendo algum trabalho assim, né, sei lá, pro lado. E aí como é um banquinho, não tem área suficiente ali para, né, para coxa dela, para bunda dela ali, né, completamente é um banquinho. Então ela tem que equilibrar o corpo dela naquela área do banco, jogar para um lado ali para poder fazer o que ela tem que fazer. Então a coluna dela estava assim, era um S. Né? Então, ou seja, uma postura completamente inadequada no final do dia também, no final de uma semana, no final de um mês, no final de anos, isso aqui com certeza vai causar algum problema, né? Um modo de minimizar isso, olha, esse exemplo aqui, né? Você efetivamente coloca a cliente, ou que seja, na altura, né, numa altura mais adequada, né, para realizar a tarefa. No caso aqui eu acho que ainda está alto demais, né, porque aí olha como vai ser o contrário aqui, né, o suporte para o braço está aqui embaixo, ó, né, e o braço dela está aqui em cima, então com certeza ela vai ter que fazer esse movimento aqui de elevar o ombro, né. Então assim, de novo, não é porque o indivíduo está sentado que efetivamente resolve todos os problemas, tá? Então, quando você está desconfortável ou não adaptado ao usuário, isso pode ocasionar dormência nas pernas, tensão nos ombros, ó, ele está falando da menina ali, né? Dor na lombar, etc. Tanto que o usuário pode preferir trabalhar em pé. É o caso aqui, ó, né? Imagina, você trabalhar aqui, montando alguma coisa e está num banquinho de plástico, não é adequado. Com o tempo você vai cansar, com o tempo você vai doer e o indivíduo vai levantar e vai trabalhar em pé. Essa empresa que eu falei que eu trabalhei aí, onde tinha as meninas que trabalhavam lá na linha de montagem, né, na linha de montagem das placas de circuito, era muito comum mesmo, né?
Era uma época que não tinha essas cadeiras ergonômicas, essas coisas tudo. Mas mesmo que tivesse, era 8 horas sentado, né? Era 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Então era muito comum você ver lá em determinado momento as meninas assim levantarem e ficar trabalhando em pé porque cansava, doía, né? A perna formigava, a perna realmente... A bunda dói, né? Você ficar sentado muito tempo ali também dói, também cansa. Vocês sabem, né? Vocês passam aí às vezes a manhã inteira sentados, vocês sabem que isso também cansa, né? Bom, então, para o trabalho sentado ser adequado, não basta considerar apenas as características da cadeira, tá? Isso também é importante. É preciso sempre lembrar da superfície do trabalho à frente da cadeira, ou seja, nada adianta, né, ter uma cadeira ergonômica se todo o contexto está desalinhado. É o que eu estava falando, né? A menina ali, deixa eu até voltar aqui, ó. Aqui, ó, é preciso considerar sempre o todo do posto de trabalho. Deixa eu até voltar aqui, ó. Essa menina aqui, ó, ela está com uma cadeira até mais ergonômica, né? Ela tem aqui um encosto mais desenhado, tem um suporte para o braço, mas a mesa está muito alta. Então, o que adianta ter o suporte para o braço se ela tem que ficar fazendo isso, né? Então, todo o posto de trabalho tem que ser adequado, né? E aqui eu trouxe essa foto aqui, porque não sei se você já tiver essa experiência, mas é uma experiência que me desagrada muito quando eu vou, geralmente em banco, né? Geralmente é em banco, eu não entendo por que banco faz isso. Mas você vai ser, de repente, atendido por alguém e a pessoa está lá sentada na mesa e você é colocado numa cadeira na frente da mesa onde não tem espaço para a tua perna. Por isso, tá vendo que as pessoas aqui ficam de lado? Ó? Então você está aqui tendo que conversar com alguém, né? E a tua perna batendo na mesa ali. Então você não consegue, então você tem que ficar de lado e conversar com a pessoa assim. É horrível, né? Então imagina alguém que tenha que trabalhar assim o dia inteiro. Aqui no caso eu acho que é para... Eu acho que o pessoal faz isso justamente que é para o pessoal não ficar ali muito tempo, né? Que é para a posição ser incômoda, para fazer com que a pessoa queira resolver algum problema rapidinho e ir embora, né? Mas imagina que seja o contrário, que você seja o trabalhador que tem que ficar numa posição assim, às vezes trabalhando numa cadeira, numa bancada onde não tem espaço para você colocar a perna, você tem que ficar de lado. Então, não adianta estar com uma cadeira ultra, hiper, super, né? Ergonômica, se todo o contexto, se todo o posto, se todo o ambiente de trabalho que está em volta está inadequado, não vai adiantar nada, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom, gente? Então, como eu falei, ainda assim foi bastante tempo, 30 minutos, né? Achei que ia ser mais rápido, mas era isso, foi aquilo que eu falei, não tem muito o que falar sobre isso, não tem muito o que explicar sobre isso, é meio que autoexplicativo, né? É só você ir lendo o texto e ver que é isso, né? É preciso você fazer as adequações, fazer, né, buscar a postura correta. Se não consegue colocar uma postura correta, buscar modificar o ambiente ou modificar os equipamentos para minimizar os impactos do trabalho, né, e assim evitar lesões e possíveis acidentes aí no trabalho, tá bom? Então é isso, né? Aquilo que eu falei, não tem muito o que dizer. Texto é autoexplicativo, né? Mas basicamente é isso daí. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa assim, anota aí, quando a gente tiver o nosso encontro presencial, a gente sana qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? E agora então a gente vai para o próximo vídeo, onde a gente vai conversar um pouquinho aí sobre posto de trabalho, tá certo? Então, um abraço para todo mundo, bons estudos, até mais e tchau!